Louvado seja Deus. Vida cristã normal. Capítulo 4. A vereda do progresso. Considerar-se. Autor Watchman Nee. Compartilhe, se inscreva para que mais pessoas sejam abençoadas com esta verdadeira revelação do céu. Considerar-se. Entramos agora num assunto sobre o qual tem havido alguma confusão entre os filhos do Senhor. Diz respeito àquilo que se segue a este conhecimento. Note-se a redação exata de Romanos capítulo 6, verso 6. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem. O tempo do verbo é muito preciso, situa o acontecimento no passado distante. É um acontecimento final realizado de uma vez para sempre e que não pode ser desfeito. O nosso velho homem foi crucificado uma vez para sempre, jamais pode voltar à situação de não crucificado. É isso que devemos saber. O que se segue depois de sabermos isto? O mandamento seguinte se acha no versículo 11. Assim também vós vos considerai mortos para o pecado, que é a sequência natural do verso 6. Leiamos-os juntamente, sabendo que foi crucificado com ele o nosso velho homem. Considerai-vos mortos. Esta é a ordem. Quando sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Cristo, o passo seguinte é considerarmos esta verdade. Infelizmente, a ênfase da verdade da nossa união com Cristo tem sido frequentemente colocada na segunda questão, a de nos considerarmos mortos, como se fosse este o ponto de partida, enquanto que deveria ser ressaltada a necessidade de sabermos que estamos mortos. A palavra de Deus mostra claramente que sabendo deve preceder o considerar-se. Sabendo isto, considerai-vos. A sequência é extremamente importante. O ato de nos considerarmos deve basear-se no conhecimento do fato divinamente revelado, pois, de outro modo, a fé não tem fundamento sobre que descansar e apoiar-se. Deste modo, não devemos ressaltar demasiadamente o considerar-se ao ensinar esta matéria. As pessoas sempre procuram considerar-se sem previamente saber. Não tiveram primeiramente uma revelação do fato dada pelo Espírito, mas ainda procuram considerar-se e logo se veem a braços com toda espécie de dificuldade. Quando a tentação se manifesta, começam furiosamente a se considerar-se. Estou morto, estou morto, estou morto, mas no próprio ato de considerar-se perdem a serenidade. Depois dizem, isto não dá certo e não há valor em Romanos 6,11. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Realmente devemos reconhecer que o verso 11 não tem qualquer efeito sem o verso 6. Acontece que, sem conhecermos que estamos mortos com Cristo, nossa luta de nos considerarmos se tornará sempre mais intensa e o resultado será a derrota na certa. Não quero dizer que não precisamos realizar esta verdade na nossa experiência. Há a efetuação dessa morte em termos de experiência de que trataremos agora, mas a base de tudo é que já fui crucificado, já está feito. Qual é o segredo de considerar, então? É revelação. Precisamos de revelação da parte do próprio Deus.
Mateus capítulo 16, verso 17, diz assim: Disse-lhe Jesus, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Efésios capítulo 1, versos 17 e 18, diz assim: Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, sendo iluminados os olhos do vosso coração, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Devemos ter os olhos abertos para o fato da nossa união com Cristo, e isso é algo mais do que conhecê-la como doutrina. Tal revelação não é coisa vaga e indefinida. Muitos de nós podemos recordar o dia em que vimos claramente que Cristo morreu por nós e devemos ter igual certeza da hora em que percebemos que nós morremos com Cristo. Não deve ser nada de confuso, mas algo muito definido, porque é a base em que prosseguimos. Estou morto não porque me considero assim, mas por causa daquilo que Deus fez para comigo em Cristo, por isso considero-me morto. É este o verdadeiro sentido de considerar-se. Não se trata de considerar-se para se ficar morto, mas de considerar-se morto, porque essa é a pura realidade. Louvado seja Deus. O segundo passo: assim também vós considerai-vos. O que significa considerar-se? Considerar no grego significa fazer contas, fazer escrituração comercial. A contabilidade é a única coisa no mundo que nós, seres humanos, sabemos fazer corretamente. O artista pinta uma paisagem, pode fazê-lo com perfeita exatidão? O historiador pode assegurar exatidão absoluta de qualquer relato, ou o cartógrafo a perfeita exatidão de qualquer mapa? O melhor que podem fazer são aproximações notáveis, mesmo na conversação de cada dia, procurando contar algum incidente com a melhor intenção de ser honestos e fiéis à verdade. Não conseguimos exatidão completa. Na maioria das vezes, uma tendência ao exagero, aumentando ou diminuindo, empregando uma palavra a mais ou a menos. Sempre é assim. O que pode então um homem fazer que seja absolutamente digno de confiança? Aritmética. Não há neste campo qualquer possibilidade de errar. Uma cadeira mais uma é igual a duas cadeiras. Isto é verdade em Londres e na cidade do Cabo, em Nova York, no Rio de Janeiro, em Singapura, no Oriente, por todo o mundo e em todos os tempos. 1 mais 1 é igual a 2. Tendo dito, pois, que a revelação leva naturalmente ao ato de considerar-se, não devemos perder de vista que um mandamento nos foi dado: considerai-vos. Mas há uma atitude definida a tomar. Deus pede que façamos a escrituração, lançando na conta eu morri, e que permanecemos nesta realidade. Quando o Senhor Jesus estava na cruz, eu estava lá nele. Portanto, eu o considero como um fato verdadeiro, considero e declaro que morri nele. Paulo diz: considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Como é isto possível? Em Cristo Jesus, nunca se esqueça que é sempre e somente verdade em Cristo. Se você olha para si próprio, não achará aí esta morte. É questão de fé nele, de olhar para o Senhor e ver o que ele fez.
Reconheça e considere o fato em Cristo e permaneça nesta atitude de fé. Considerar-se e a fé. Os primeiros 4,5 capítulos de Romanos falam de fé, fé e fé. Somos justificados pela fé nele. Romanos capítulo 3, versos 28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Romanos 5:1. Justificados, pois, pela fé, tenhamos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. A justificação, o perdão dos nossos pecados e a paz com Deus são nossos pela fé. Sem fé, ninguém pode possuí-los. Na segunda seção de Romanos, no entanto, não encontramos a fé mencionada tantas vezes. À primeira vista, poderia parecer que aqui há diferença de ênfase. Não é realmente assim, porque a expressão considerar-se toma o lugar das palavras fé e crer. Considerar-se e a fé são aqui praticamente a mesma coisa. O que é a fé? É a minha aceitação de fatos divinos. E seu fundamento sempre se acha no passado. O que se relaciona com o futuro é mais esperança do que fé. Embora a fé tenha muitas vezes o seu objetivo ou alvo no futuro, como em Hebreus 11. Talvez seja por essa razão que a palavra aqui escolhida é considerar-se. É uma palavra que se relaciona unicamente com o passado, com aquilo que vemos já realizado ao olhar para trás e não com qualquer coisa ainda por acontecer. É este o gênero de fé descrito em Marcos 11:24. Tudo quanto em oração pedirdes, credes que recebestes, e será assim convosco. A declaração é que se crer que já recebeu o que pediu, isto é, evidentemente em Cristo. Então será assim, crer que seja provável alcançar alguma coisa e que seja possível obtê-la, mesmo que ainda virá a obtê-la. Não é fé no sentido aqui expresso. Fé é crer que já alcançou o que pede. Somente o que se relaciona com o passado é fé nesse sentido. Aqueles que dizem que Deus pode ou pode ser que Deus o faça, não creem de forma alguma. A fé sempre diz, Deus já fez. Quando é, portanto, que tenho fé no que diz respeito à minha crucificação? Não quando digo que Deus pode ou quer ou deve crucificar-me, mas quando com alegria digo, graças a Deus, em Cristo eu estou crucificado. Em Romanos 3, vemos o Senhor Jesus levando os nossos pecados e morrendo como nosso substituto para que pudéssemos ser perdoados. Em Romanos 6, vemos-nos incluídos na morte de Cristo, por meio da qual ele conseguiu a nossa libertação. Quando nos foi revelado o primeiro fato, cremos nele para a justificação. Deus nos manda considerar o segundo fato para que a nossa libertação seja correta, de modo que, para fins práticos, considerar-se na segunda seção de Romanos toma o lugar de fé na primeira seção. Não há diferença de ênfase. A vida cristã normal é vivida progressivamente, do mesmo modo que inicialmente se entra nela, pela fé no fato divino, em ser, em Cristo e na sua cruz. Tentação e fracasso, desafios à fé para nós. Os grandes fatos da história são que o sangue trata de todos os nossos pecados e que a cruz trata de nós próprios. Mas que diremos com respeito à tentação?
Qual deverá ser a nossa atitude quando, depois de termos visto e crido nesses fatos, descobrirmos que os velhos desejos querem surgir de novo? Pior ainda, se caímos em pecado conhecido mais uma vez. Então cair por terra o que foi dito acima. Lembremos-nos de que um dos principais objetivos do diabo é nos levar a duvidar das realidades divinas. Compare Gênesis capítulo 3, 4. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerei. Após termos percebido pela revelação do Espírito de Deus que realmente estamos mortos em Cristo e que devemos nos considerar assim, o diabo virá dizendo: alguma coisa está se mexendo no seu íntimo. O que você diz a isto? Pode dizer que isto é morte? Qual será a nossa resposta em tal caso? Aqui está a prova crucial. Vamos crer em fatos tangíveis do plano natural que estão perante os nossos olhos ou nos fatos intangíveis do plano espiritual que não se veem nem se provam cientificamente. Devemos ser muito cuidadosos a esse respeito. É importante recordarmos os fatos divinos declarados na palavra de Deus, sobre os quais deve apoiar-se a nossa fé. Em que termos Deus declara que foi efetuada a nossa libertação? Não se diz que o pecado, como um princípio em nós, foi desarraigado ou removido. Não, porque está bem presente e, se lhe for dada oportunidade, nos vencerá e nos levará a cometer mais pecados, quer consciente, quer inconscientemente. É por essa razão que sempre devemos tomar conhecimento da operação do precioso sangue. O método de Deus ao tratar dos pecados cometidos é direto, apagando-o da lembrança por meio do sangue. Mas, no que diz respeito ao princípio do pecado e à libertação do seu poder, Deus opera através do método indireto. Não remove o pecado, e sim o pecador. O nosso velho homem foi crucificado com Cristo. E por causa disto, o corpo que antes fora veículo do pecado fica desempregado. Romanos capítulo 6, 6 diz assim: sabendo isto, que o nosso homem velho foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado fosse desfeito, a fim de não servirmos mais ao pecado. O pecado, velho Senhor, ainda está presente, mas o escravo que o servia foi morto, estando assim fora do seu alcance. Seus membros agora estão desempregados. A mão que jogava de apostas fica desempregada, assim como a língua de quem xingava, e tais membros passam agora a ser úteis em vez disso a Deus como instrumento de justiça. Romanos capítulo 6, versos 13. A libertação do pecado é tão real que João pôde escrever confiante: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Não pode viver pecando. 1 João capítulo 3, versos 9. Essa expressão, essa que erradamente compreendida, poderia nos confundir. Aquele que é nascido de Deus não peca habitualmente, porque a semente de Deus permanece nele e não pode continuar no pecado, porque é nascido de Deus. João quis dizer que o pecado nunca mais entra em nossa história e que não cometeremos mais pecados. Diz que o pecar não está na natureza daquele que é nascido de Deus. A vida de Cristo foi plantada em nós pelo novo nascimento, e a sua natureza não é caracterizada por cometer pecados. Há, porém, uma grande diferença
entre a natureza de uma coisa e a sua história. E há uma grande diferença entre a natureza da vida que há em nós e a nossa história. A questão consiste em escolher quais os fatos a que damos valor e que orientam a nossa vida. Os fatos tangíveis da nossa experiência diária ou o fato muito mais importante de que agora estamos em Cristo. O poder da sua ressurreição está ao nosso lado e todo o poder de Deus está operando na nossa salvação. Romanos capítulo 1, verso 16 diz assim: porque não me envergonho do evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Mas o assunto ainda depende de tornarmos real na história o que já é uma realidade divina. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Hebreus 11:1. E as coisas que se não veem são eternas. 2 Coríntios capítulo 4, verso 18. Creio que todos sabemos que Hebreus 11 é a única definição de fé na Bíblia. É importante que compreendamos esta definição. O Novo Testamento, traduz bem esse trecho. A fé é a substancialização das coisas que se esperam. A palavra substancialização é boa, significa tornar reais na experiência as coisas que se esperam. Como é que substancializamos uma coisa? Fazemos isso todos os dias. Você conhece a diferença entre substância e substancializar? Não sabe? Então eu vou te explicar. Uma substância é um objeto, uma coisa na minha frente. Substancializar significa que tenho certo poder ou faculdade de tornar aquela substância real para mim. Por meio dos nossos sentidos, podemos tomar certas coisas do mundo, da natureza, e transferi-la para o nosso conhecimento e percepção interna, de modo que possamos apreciá-la. A vista e o ouvido, por exemplo, são duas das faculdades que me permitem substancializar da luz e do som. Temos cores vermelho, amarelo, verde, azul e violeta, e estas cores são coisas reais, mas se eu fechar os olhos, a cor não continua sendo real para mim, é simplesmente nada para mim. Com a faculdade da vista, contudo, possuo o poder de substancializar e assim o amarelo torna-se amarelo para mim. Se eu fosse cego, não poderia distinguir a cor e se me faltasse a faculdade de ouvir, não poderia apreciar a música. A música e a cor, no entanto, são realidades que não são afetadas por minha capacidade ou incapacidade de apreciá-las. Aqui estamos considerando coisas que, embora não sejam vistas, são eternas e, portanto, reais. Evidentemente, não é com nossos sentidos naturais que poderemos substancializar as coisas divinas. Não. Há uma faculdade para a substancialização das coisas que se esperam, das coisas de Cristo, é a fé. A fé faz com que as coisas que são reais sejam reais na minha experiência. A fé substancializa para mim as coisas de Cristo. Centenas de milhares de pessoas leem Romanos 6,6. Foi crucificado com ele o nosso velho homem para a fé. Esta é a verdade. Para a dúvida ou para o mero assentimento moral sem a iluminação espiritual, não é verdade. Lembremos-nos de que não
estamos lidando com promessas e sim com fatos. As promessas de Deus nos são reveladas pelo Espírito, a fim de que nos apropriemos dela. Os fatos, porém, permanecem fatos, quer creiamos neles ou não. Se não crermos nos fatos da cruz, estes ainda permanecerão tão reais como sempre, mas não terão qualquer valor para mim. A fé não é necessária para tornar essas coisas reais em si mesmas, mas pode substancializá-las e torná-las reais em nossa experiência. Qualquer coisa que contradiga a verdade da palavra de Deus deve ser considerada mentira do diabo. Ao fato maior declarado por Deus deve-se curvar qualquer fato que pareça real ao nosso sentimento. Passei por uma experiência que servirá para ilustrar esse princípio. Há alguns anos, encontrava-me doente. Passei 6 noites com febre alta, sem conseguir dormir. Finalmente, Deus me deu, através das Escrituras, uma palavra pessoal de cura e, portanto, esperava que se desvanecesse imediatamente todos os sintomas da enfermidade. Ao invés disso, não conseguia conciliar o sono e me sentia ainda mais perturbado. A temperatura aumentou, o pulso batia mais rapidamente e a cabeça doía mais do que antes. O inimigo perguntava: onde está a promessa de Deus? Onde está a sua fé? Qual o valor das suas orações? Dessa forma, senti-me tentado a levar o assunto de novo a Deus em oração, mas fui repreendido por esta escritura que me veio à mente: a tua palavra é a verdade. João capítulo 17, verso 17. Se a palavra de Deus é verdade, pensava então, o que significam estes sintomas? Deve ser todos eles mentira. Assim declarei ao inimigo: esta falta de sono é uma mentira. Esta dor de cabeça é uma mentira. Esta febre é uma mentira. Esta pulsação elevada é uma mentira. Em face do que Deus me disse, os presentes sintomas de enfermidade são apenas as tuas mentiras e a palavra de Deus para mim é verdade. Em 5 minutos eu já estava dormindo e na manhã seguinte acordei perfeitamente são de tudo. Ora, num caso pessoal como este, há a possibilidade de eu me ter enganado a respeito do que Deus dissera, mas jamais poderá haver qualquer dúvida quanto ao fato da cruz. Devemos crer em Deus, não importa quão convincentes pareçam os instrumentos de Satanás. O mentiroso habilmente, não só por palavras, mas também por gestos e atos, pode passar tão facilmente uma moeda falsa como dizer uma mentira. O diabo é um mentiroso hábil. Não podemos esperar que ele, ao mentir, se limite ao emprego de palavras. Ele recorrerá a sinais e sentimentos, experiências mentirosas nas suas tentativas de abalar a nossa fé na palavra de Deus. Permitas-me esclarecer que não nego a realidade da carne. Ainda terei muito mais para dizer acerca deste assunto no nosso estudo. No momento, porém, estou tratando da nossa firmeza na posição que nos foi revelada em Cristo. Logo que aceitamos que a nossa morte em Cristo é uma realidade, Satanás envidará seus melhores esforços para demonstrar convincentemente, pela evidência da nossa experiência diária, que longe de estarmos mortos, ainda estamos bem vivos. Assim temos que escolher: acreditaremos nas mentiras de Satanás ou na verdade de Deus? Vamos ser governados pelas aparências ou pelo que Deus diz?
Estou eu morto em Cristo, quer o sinta, quer não. Como posso ter a certeza disso? Porque Cristo morreu e desde que um morreu por todos, logo todos morreram. 2 Coríntios capítulo 5, versos 14. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque julgamos assim, se um morreu por todos, logo todos morreram. Quer a minha experiência o comprove, quer pareça desaprová-lo, o fato permanece inalterável. Enquanto eu permanecer naquele fato, Satanás não poderá prevalecer contra mim. Lembremos-nos de que o seu ataque é sempre contra a nossa certeza. Se ele puder nos fazer duvidar da palavra de Deus, então o seu objetivo é alcançado. E ele nos mantém sob o seu poder, mas se descansamos, inabaláveis, na certeza do fato declarado por Deus, certos de que sua obra e sua palavra são imutáveis, poderemos rir de qualquer tática que Satanás adotar. Andamos por fé e não pelo que vemos. Está em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 7. Você provavelmente conhece a ilustração do fato, da fé e da experiência que caminhavam no topo de uma parede. O fato caminhava na frente firmemente, não se voltando nem para a esquerda nem para a direita e sem nunca olhar para trás. A fé seguia-o e tudo andou bem enquanto conservou os olhos postos no fato. Mas logo que se preocupou com a experiência, voltando-se para observar o progresso desta, perdeu o equilíbrio e caiu na parede para baixo, e a pobre da experiência caiu com ela. Toda tentação consiste, primeiramente, em desviar os olhos do Senhor e deixar-se impressionar com as aparências. A fé sempre encontra uma montanha de experiências que parecem fazer da palavra de Deus uma montanha de aparentes contradição no plano de fatos tangíveis dos fracassos nas atitudes, bem como no plano dos sentimentos e sugestões. Então, ou a fé ou a montanha tem que sair do caminho. Não podem permanecer ambas, mas o que é triste é que muitas vezes a montanha fica e a fé vai embora. Isto não deveria ser assim. Se recorremos aos nossos sentidos na busca da verdade, verificaremos que as mentiras de Satanás muitas vezes conduzem com a nossa experiência. Se, porém, nos recusamos a aceitar como obrigatória qualquer coisa que contradiga a palavra de Deus e mantivermos uma atitude de fé exclusivamente nela, verificaremos que as mentiras de Satanás começam a dissolver-se e que a nossa experiência vai contradizendo progressivamente com a palavra. É a nossa ocupação com Cristo que produz este resultado, porque significa que ele se torna progressivamente real para nós em situações reais. Em dada situação, vemos Cristo como real justificação, real santidade, real vida ressurreta para nós. O que vemos objetivamente nele opera agora subjetivamente em nós de maneira bem real. No entanto, para que ele seja manifestado em nós naquela situação. Esta é a marca da maturidade. É isso que Paulo quer dizer na sua palavra aos Gálatas. De novo sofro as dores de parto até ser Cristo formado em mim. A fé é a substancialização dos fatos de Deus, daquilo que é eternamente verdade. Permanecer nele, estamos familiarizados com as palavras do Senhor Jesus. Permanecei em mim
e eu permanecerei em vós. João capítulo 15, versos 4. Elas nos lembram, mais uma vez, que jamais teremos que lutar para entrar em Cristo. Não nos mandam alcançar aquela posição porque já estamos lá. A ordem é permanecermos onde já fomos colocados. Foi um ato do próprio Deus que nos colocou em Cristo e nós devemos nele permanecer. Além disso, este versículo estabelece o princípio divino de que Deus fez a obra em Cristo e não em nós, como indivíduos. A morte e a ressurreição do Filho de Deus que nos incluíram a todos cumpriram-se, em primeiro lugar, plena e, finalmente, a parte de nós. É a história de Cristo que tem que se tornar a experiência do cristão. E não temos experiências espirituais separadamente de Cristo. As Escrituras dizem que fomos crucificados com Ele, que nele fomos vivificados, ressuscitados e sentados por Deus nos lugares celestiais e que nele estamos perfeitos. Romanos capítulo 6, verso 6 diz assim: sabendo isso que o nosso homem velho foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado fosse desfeito, a fim de não servirmos mais ao pecado. Efésios capítulo 2, versos 5 e 6 diz: estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente com ele, com Cristo. Pela graça nós somos salvos. E nos ressuscitou juntamente com ele, e com ele nos fez sentar nas regiões celestes em Cristo Jesus. Colossenses 2,10 diz assim: e tendes a vossa plenitude nele, que é a cabeça de todo principado e potestade. Não se trata precisamente de alguma coisa que ainda tenha que efetuar-se em nós, embora exista este aspecto. É algo que já foi efetuado em associação com ele. Verificamos nas Escrituras que não existe experiência cristã como tal. O que Deus fez no seu propósito gracioso foi incluir-nos em Cristo. Ao tratar de Cristo, Deus tratou do cristão. No seu trato com a cabeça, tratou também de todos os membros. É inteiramente errado pensar que possamos experimentar algo da vida espiritual meramente em nós mesmos e separadamente de Cristo. Deus não pretende que adquiramos uma experiência exclusivamente pessoal e não quer realizar qualquer coisa desse gênero em você e em mim. Toda a experiência espiritual do cristão tem Cristo como sua fonte de realidade. O que chamamos a nossa experiência é somente a nossa entrada na história e na experiência de Cristo. Seria ridículo se uma vara de videira tentasse produzir uvas vermelhas e outras uvas verdes e ainda outras uvas roxas. As varas não podem produzir uvas com características próprias, independentemente da videira, pois é a videira que determina o caráter das uvas. Todavia, há crentes que buscam experiência como experiências. Para eles, a crucificação é uma coisa, a ressurreição é outra, a ascensão é outra, e nunca se detém para pensar que todas estas coisas estão relacionadas com uma pessoa. Somente na medida em que o Senhor abrir os nossos olhos para ver a pessoa é que teremos qualquer experiência verdadeira. Experiência espiritual verdadeira significa que descobrimos alguma coisa em Cristo e que entramos na sua posse. Qualquer experiência que não resulte de uma nova compreensão dele está condenada a se evaporar muito rapidamente. Descobri aquilo em Cristo, então, graças a Deus, pertence-me. Possuo o Senhor.
porque está em ti. Que coisa maravilhosa conhecer as realidades de Cristo como o fundamento da nossa experiência. Assim, o princípio de Deus, ao nos fazer progredir experimentalmente, não consiste em nos dar alguma coisa, de nos colocar em determinadas situações a fim de nos conceder algo que possamos chamar de experiência nossa. Não se trata de Deus operar em nós de tal maneira que possamos dizer: morri com Cristo no mês de março passado, ou ressuscitei da morte no dia 1º de janeiro, ou ainda, quarta-feira pedi uma experiência definida e alcancei-a. Não, esse não é o caminho. Eu não busco experiências em si mesmas. Nesse presente ano da graça, não se deve permitir que o tempo domine o meu pensamento neste ponto. Alguns perguntarão: e o que dizer a respeito das crises por que tantos de nós temos passado? Não há dúvida que alguns passaram por crises nas suas vidas. Por exemplo, Miller poderia dizer, curvando-se até ao chão: houve um dia em que o Sr. Miller morreu. O que diríamos a isto? Bem, não estou duvidando da realidade das experiências espirituais pelas quais passamos, nem a importância das crises que Deus nos traz no nosso andar com Ele. Pelo contrário, já acentuei a necessidade que temos de ser absolutamente definidos acerca de tais crises em nossas vidas. Mas a verdade é que Deus não dá aos indivíduos experiências individuais e sim, apenas uma participação naquilo que Deus já fez. É a realização do tempo das coisas eternas. A história de Cristo torna-se a nossa experiência e a nossa história espiritual. Não temos uma história separadamente da sua. Todo o trabalho a nosso respeito não é efetuado em nós aqui, mas em Cristo. Ele não faz um trabalho separado nos indivíduos, a parte do que ele fez no Calvário. Mesmo a vida eterna não nos é dada como indivíduos. A vida está no Filho, e quem tem o Filho tem a vida. Deus fez tudo no seu Filho e incluiu-nos nele. Estamos incorporados em Cristo Jesus. Ora, o que queremos frisar com tudo isso é que há um valor prático muito real na posição de fé que se expressa assim: Deus me incluiu em Cristo e, portanto, tudo que é verdade a respeito dele também se aplica a mim. Permanecerei nele. Satanás sempre procura nos convencer através de tentações, fracassos, sofrimentos, provações, que estamos fora de Cristo. Nosso primeiro pensamento é que, se estivéssemos em Cristo, não estaríamos nesse estado e, portanto, julgando pelos nossos sentimentos, devemos estar fora dele. É então que começamos a orar: Senhor, coloca-me em Cristo. Não, o mandamento de Deus é que permaneçamos em Cristo e é este o caminho do livramento. Mas por que assim? Porque isso dá a Deus a possibilidade de 6 versos 4, 9 e 10 diz assim: fomos, pois, sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida, sabendo que, tendo Cristo ressurgido dentre os mortos, já não morre mais a morte, mas não mais tem domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez por todas morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. De modo que os fatos de Cristo se tornam progressivamente os fatos da nossa experiência diária e onde antes o pecado reinou,
Romanos 5, 21. Para que assim como o pecado veio a reinar na morte, assim também viesse a reinar a graça pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Fazemos agora como regozijos a descoberta de que verdadeiramente já não servimos o pecado como escravos. Romanos 6,6. À medida que permanecemos firmes no fundamento daquilo que Cristo é, achamos que tudo que é verdade a seu respeito se torna experimentalmente verdade em nós. Se ao invés disto viermos para a base daquilo que somos, em nós próprios acharemos que tudo que é verdade a respeito da nossa velha natureza continua a ser verdade a nosso respeito. Se pela fé nos conservarmos firmes naquela posição, temos tudo. Se regressarmos a esta posição, nada temos. Assim é que tantas vezes vamos procurar a morte do nosso eu no lugar errado. E é em Cristo que a encontramos, não é em outro lugar. Se olhamos para dentro de nós mesmos, verificamos que estamos muito vivos para o pecado. Se olhamos além de nós mesmos para o Senhor, Deus determina que, nessas condições, a morte se transforme em realidade para que a novidade de vida se manifeste em nós. Estamos assim vivos para Deus. Romanos 6, 4, 11. Fomos, pois, sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Permanecei em mim e eu em vós. Esta frase consiste em um mandamento ligado à sua promessa. Quer dizer que o trabalho de Deus tem um aspecto objetivo e um subjetivo. E o lado subjetivo depende do objetivo. O eu em vós é o resultado da vossa posição de permanência nele. Devemos nos guardar de preocupação demasiada quanto ao lado subjetivo das coisas, o que nos levaria a ficar voltados para nós mesmos. Devemos permanecer naquilo que é objetivo. Permanecer em mim e deixar que Deus tome conta do aspecto subjetivo. Ele se comprometeu a fazer isso. Tenho ilustrado esse princípio por meio da luz elétrica. Estamos num quarto e já está escurecendo. Gostaríamos de ter luz para ler alguma coisa. Perto de nós, na mesa, há um abajur. O que devemos fazer? Devemos olhar atentamente para ele para ver se a luz se acende? Tornamos um pano para polir a lâmpada? Não. É só ir até o interruptor e ligar a corrente. É só voltar a nossa atenção à fonte de força e, tomando as devidas medidas ali, a luz se acende aqui. Da mesma maneira, em nosso andar com o Senhor, a nossa atenção deve fixar-se em Cristo. Permanecei em mim e eu em vós. Esta é a ordem divina. Louvado seja Deus. Esta é a ordem divina. A fé nos fatos objetivos nos torna subjetivamente verdadeiros para nós. É assim que o apóstolo Paulo apresenta esta verdade. Todos nós, contemplando a glória do Senhor, somos transformados na sua própria imagem. 2 Coríntios capítulo 3, versos 18. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como? Pelo Espírito do Senhor. O mesmo princípio domina na vida frutífera. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muitos frutos. João 15,5. Eu sou a videira, vós sois as varas.
Não tentamos produzir fruto, nem nos concentramos no fruto produzido. A parte que nos toca é olharmos para Ele, que o façamos porque Ele se encarrega de cumprir a sua palavra em nós. Como é que permanece, louvado seja Deus, como é que permanece em Cristo? Vós sois de Deus em Cristo Jesus. Coube a Deus nos colocar em Cristo e Ele o fez. Agora permanecemos ali. Não voltemos para as nossas próprias bases. Não colhemos para nós mesmos como se não estivéssemos em Cristo. Olhemos para Cristo e vejamos nele. Permaneçamos nele. Descansemos na verdade de que Deus nos incluiu no seu Filho. E vivamos na expectativa de que Ele completará a sua obra em nós. Cabe a Ele cumprir a gloriosa promessa de que o pecado não terá domínio sobre nós, como está em Romanos 6,14. Louvado seja Deus. Romanos 6,14 diz, pois o pecado não terá domínio sobre nós, porquanto não estais debaixo da lei, mas debaixo da graça do glorioso Pai. Pai querido, nós te louvamos, Senhor. Nós te glorificamos. Nós te exaltamos e te engrandecemos. Que essas verdades venham, Senhor, penetrar dentro de nós. Em nome de Jesus. Amém.